Opa, tudo bom com vocês, mano? Como é que vocês estão? Historiazinha nova. Se gostaram do vídeo, já deixa o seu likezão e se inscreva, tamo junto e fui, yes. Nossa história começa com vários jornalistas tentando dar uma entrevista com o nosso protagonista, que acabou de virar o primeiro caçador triple S do mundo. Todos fazem várias perguntas para ele, perguntando como é que ele está se sentindo, ou se ele tem algum conselho para um caçador novato, mas ele apenas continua em frente, até chegar na frente do portal sem entender que mesmo que não tenha falado nada, tem tanto repórter. Ele vira então em direção ao repórter e pede desculpa, e diz que quer se concentrar totalmente na dungeon. Não acreditem nisso, é mentira. Todos ficam sem entender. Então nosso protagonista tá muito generoso, dá um mini discurso, falando que é um presente para eles, dizendo que não importa o que aconteça, independente do que façam, o time dele sempre estará pensando no bem dos cidadãos. Ele então se vira em direção à dungeon. Todos os repórteres ficam pensativos, mas então lembram de todos os boatos sobre o protagonista. Então uma pessoa pergunta dele sobre um caso de agressão a um faxineiro. Nessa hora ele fica paralisado e olha para trás para tentar ver quem falou aquilo. A pessoa então aparece e pergunta sobre o faxineiro, que era limpador de dungeon, que ele jogou na parede. E então ele tenta dar uma de bobo. A pessoa diz que tem bastante informação sobre o que aconteceu e também é um amigo da vítima. Diz que o rank número 1 é mesmo grandioso por agredir alguém com a idade para ser seu pai e não ter nenhum artigo sobre isso. Todos os repórteres fazem alvoroço falando que isso é notícia de primeira página. Perguntam se alguém gravou isso. O prota então se vira em direção a dungeon dizendo que o rumor é desagradável. Só que ele entra, né, mas com uma cara de puto. Então uma explicação sobre a associação aparece. Quando dungeons e monstros começaram a surgir, o nosso prota é o líder do time 1, o time de elite de caçadores, com uma taxa de 100% de sucesso. Mas não é a primeira vez que vazam esse tipo de boatos. Após concluir a dungeon, nosso prota então aparece no carro, parece lendo os comentários, onde não foi nada coisa boa. Ele fica extremamente irritado. Sua assistente então pergunta por que ele está tão irritado. Ele então pergunta dela se ela ainda pergunta o motivo, e fala que ela não deveria ter deixado vazar essas informações. Ela fala que não deixou. Ela fala que está uma bagunça na internet. Ele pergunta quem era aquele repórter. Ela diz que não era um repórter, apenas um cidadão comum. Ele pergunta então como ele sabia daquela informação. Ela diz que ele era o filho do faxineiro. O prota então fica de cabeça baixa pensativo e diz que vai ficar pior ainda pro prota. O prota tá sendo cancelado. Ele fica com raiva e diz que odeia quem fica no seu caminho. Ele manda ela fazer algo a respeito sobre isso. Ela diz que fará o seu melhor. Ele pergunta sobre o líder da associação. Ela fala que ele está muito ocupado nesse momento, ou está esperando a poeira baixar. Ele lembra tudo que conquistou pela associação, tudo jogado no lixo, e fica full pistola. Ela pergunta por que ele fez aquilo. Ele fala que o faxineiro o agarrou pela gola. Ela pergunta o motivo dele ter pego pela gola, sabendo que o prota não gosta do time de limpeza. Ele diz que não se lembra e fala que assim que chegar na associação, para ela trazer aquele faxineiro até ele. Quando de repente o caminhão da paçoca aparece, ele tenta bater na frente do carro do protagonista. Então ele usa uma habilidade e desvia no último segundo. Ele sai do carro irritado para ver quem ele tentou matá-lo ele. Então de todos os lugares aparecem dispositivos que selam poderes sobrenaturais. O prota fica preso quando aparecem 2 caminhões de novos e amassam ele, causando uma enorme explosão. O prota sobrevive, mas extremamente machucado, quando um esquadrão armado está esperando ele sair do fogo. Assim que ele aparece, todos começam a atirar. O prota diz que foi uma armadilha bem preparada, então ele cai de joelhos. Então um soldado se aproxima com uma arma usada apenas na dungeon, então dispara um tiro na sua cabeça. O prota então cai no chão e morre. Ele tem seu corpo jogado no mar. Enquanto seu corpo afundava, aparece uma tela e ativa uma habilidade secreta do prota, que o faz reencarnar 10 anos no passado. Sua habilidade secreta o daria um emprego baseado no seu karma. Por ele ter muito karma ruim, ele vira um membro do time de limpeza da dungeon. O prota então acorda na sua cama, pensando que tudo que aconteceu foi um sonho. Ele olha para o local e vê que está num quarto pequeno e bagunçado, e fica se perguntando de quem é aquela casa. Ele se aproxima do espelho. A janela do sistema aparece e diz que ele morreu. Quando ele olha para o espelho, vê o seu corpo mais jovem. Ele fica espantado com aquela situação. O sistema diz que se ele quiser voltar para sua vida antiga de rank SSS, ele terá que diminuir seu karma no time de limpeza de dungeon e alcançar o cargo de secretário-geral da Associação Internacional. Ele fica sem acreditar nessa situação. Então diz que é impossível resolver e decide ignorar o sistema. Então ele percebe que todas as suas habilidades de caçador estão seladas. Então o sistema lhe dá uma habilidade nova, obsessivo por limpeza. Uma pessoa liga para o prota e diz que
é o líder do time de limpeza e pergunta se ele está se sentindo bem e irá trabalhar hoje, já que a última dungeon foi muito difícil. O Proto então escuta o resto da equipe falando que ele fugiu porque era muito difícil. Ele fica muito puto e pergunta qual é o nome do líder de equipe. O líder diz que seu nome é Park. Quando o Proto escuta esse nome, ele decide na mesma hora. Ele fica assustado que não tem mais uma BMW e vai ter que ir de ônibus. No caminho ele lembra do faxineiro que ele agrediu e disse que o motivo de tudo foi porque ele sugeriu que cortassem o pessoal do time de limpeza. Por isso o líder Park foi pedir para ele que removesse essa ordem. O Proto então chama todos do time de limpeza de sanguessuga, que não servem para nada. Foi nessa hora que o líder Park agarrou pela gola e o Proto lhe deu um empurrão. Ele então chega na dungeon. O líder então aparece com um sorriso no rosto chamando por ele. O Proto fica se perguntando se ele realmente tem algo a ver com sua morte. O líder o apresenta para o resto do time, que parece estar descontente com a sua presença. Todos então se preparam para entrar na dungeon. Lá dentro ele percebe que é uma dungeon que ele já derrotou e começa a andar sozinho. O líder então chama sua atenção, dizendo que é perigoso ele andar sozinho e pergunta se estão indo para a sala dos boss. Então ele aponta a direção, mas ninguém acredita. Ele mostra um mapa da dungeon de onde está a sala do boss. Ele diz que está errado esse mapa. Todos ficam com raiva dele e resolvem seguir o mapa. O Prota pergunta por que limpar a dungeon se ela vai fechar de qualquer forma. O líder então responde dizendo que ela não fecha, ela só dá um descanso. E os corpos dos monstros em decomposição liberam gases tóxicos para os humanos. Ele chega à sala do boss. Quando eles entram e veem que é realmente a sala errada, o Prota diz que avisou. Ele se pergunta se ainda tem tempo para limpar a dungeon, se ainda tem tempo antes da dungeon fechar. O Prota diz que eles são malucos de arriscarem a sua vida para limpar a dungeon em 20 minutos. Todos então ficam com raiva dele e seguem em frente. Ele não acredita que está sendo humilhado por faxineiros. Ele então irritado diz que sabe de uma passagem secreta. Todos olham para trás. O membro do time olha para ele com raiva, diz para todos calarem a boca e seguirem ele. Todos então seguem ele sem acreditar. Então ele chega na frente da sala. Quando todos entram na sala, o boss está jogado no chão. Mas quando se aproxima, o boss se levanta. Todos ficam assustados pensando que ele vai atacar. Quando de repente ele cai de novo. Um figurante manda o Prota se afastar do chefe, já que é a primeira vez que ele vê um. Ele fica com raiva e manda ele se afastar. O Prota então dá uma aula de como desmembrar um monstro. Todos ficam assustados, só olhando para ele. Ele pergunta se vão ficar apenas parados ali. O Prota então começa a passar várias dicas de como terminar o serviço. O figurante pergunta se o chefe o ajudou e está dando dicas sobre a dungeon. E fala que um novato não saberia tanto disso. Ele diz que não, e essas informações não estão no sistema. Eles ficam se perguntando como ele sabe de tudo isso. O Prota termina tudo bem rápido e fica feliz sem perceber. O seu grupo então chega perguntando se ele é mesmo um novato e começam a elogiar ele. Ele então começa a sair, quando o sangue do boss que pegou na bota do protagonista faz com que ele fique colado no chão. Ele tenta usar uma habilidade, mas esquece que todas suas habilidades estão seladas e não funcionam. Todos se preparam e usam uma corda para tentar puxar ele, mas não funciona. O chefe manda ele tirar sua roupa, para todos não ficarem presos ali. O Prota não entende por que estão fazendo isso, se até largatos cortam o próprio rabo e fala que eles são menos inteligentes que largatos, e começa a tirar a roupa. Ele não consegue tirar a bota, então o líder fica para trás para o ajudar. Todos os membros saem e ficam esperando. Faltando 0 segundos para fechar, eles conseguem sair. Todos ficam felizes. O Prota fica pensativo em como quase morreu em uma dungeon sem monstro. O chefe pergunta se ele está bem, o que achou da sua primeira dungeon do dia. O Prota fica assustado com isso, por ser a primeira dungeon ainda. O dia termina, todos pensam em jantar. Chamam o Prota para ir. Ele se recusa a ir e volta para sua casa. Deitado na sua cama, ele diz que não deve ter sido o seu chefe, Park, que o matou. Ele fica pensando em quem poderia ter sido. Então ele abre o sistema e vê que tem uma forma de desbloquear suas habilidades, mas são todas missões relacionadas ao time de limpeza, e fica extremamente irritado e vai para o segundo dia de trabalho em um busão lotado. Após fazer algumas missões, ele desbloqueou uma habilidade, Hyper Boost. Ele chega no local da próxima dungeon e tem só 2 membros da equipe. O figurante que tinha sido tóxico com o protagonista no começo oferece uma latinha de café. Ele recusa e diz para entrarem logo na dungeon. O figurante diz que a dungeon ainda não foi terminada, então ficam esperando terminar, mas se passa um bom tempo e nada da dungeon terminar.
Prota fica com bastante raiva daquela demora para terminar uma dungeon de classe azul. Eles acabam a dungeon, mas muitos saem todos machucados. Quando sai uma caçadora que ele conhece, ela era uma caçadora que ele tinha brigado, porque ele tinha pedido para ela se aposentar. Ele disse que ainda não sabe o motivo dela odiar tanto. Foda. O chefe então chega e o Prota chama todos para entrarem logo no portal. Dentro do portal, eles se reúnem e perguntam se o protagonista conhece essa dungeon também. Ele diz que conhece pouco. O chefe então chama o protagonista para ir para a sala do chefe e diz que odeia monstros humanoides, porque se parecem bastante com humanos. O Prota então pergunta como ela teve tanta dificuldade com aquele monstro que é tão fraco, mesmo ela sendo uma rank B. Ele então fica olhando para os machucados no corpo do monstro e fica assustado. Opa! Pra você que ficou aqui até o final, mano, um beijo na sua boca. Deixa uma dica aí no comentário ou alguma coisa pra me fazer. Um beijão, fui!